que minou a partida muitas vezes. Queria que você comentasse o quanto isso prejudicou o Vasco durante o jogo de hoje. Boa noite a todos. Falar de arbitragem não é realmente muito legal. Acho que o Grêmio veio com uma proposta, pareceu bem claro, de fazer um jogo mais picotado realmente no primeiro tempo, com jogadores bem experientes. Isso, para quem estava ali de fora, ali como eu estava, observei que me parecia isso, uma estratégia para no segundo tempo entrar com o Janderson, com jogadores de mais velocidade, né, dar uma troca e tentar vencer a partida, principalmente em contra-ataques. Mas entendo que a gente precisa enaltecer a grandeza do jogo. Acho que foi um pecado não ter tido gols na partida, mas foi um jogo de duas equipes de camisa muito pesada. Eu acho que teve a grandeza da partida, e o Vasco fez uma boa partida, no meu modo de ver. Se houvesse que ter um vencedor, talvez o Vasco fosse o merecedor. Mas é assim, é o futebol. Acho que o Flávio teve uma partida difícil também de apitar. Eu não gosto de deixar o lado da humanização de apitar um jogo desse tamanho, com o estádio cheio. Ele é um árbitro preparado, um árbitro FIFA. Tenho certeza que tentou fazer o seu melhor. Acho que o número de cartões no primeiro tempo que foi um pouco excessivo, principalmente para o nosso lado. Ficou um pouco nítido que no segundo tempo a gente acabou tendo um time um pouquinho atrás na marcação, com medo de evitar esse segundo cartão, tanto que 2 das substituições foram nesse sentido, tanto do Andrei quanto no Gabriel Dias. Mas é enaltecer a nossa partida. Eu acho que nesse caminho que a gente está trilhando aí, tem coisas boas pela frente. Mas continuar trabalhando, já temos treino amanhã, nos preparar o máximo possível para enfrentar o Náutico lá em Recife. Boa noite, Zé Felipe Rocha, do Lance. São 2 perguntas. A primeira, eu queria saber qual era a sua proposta. Você falou do que você observou da proposta do Grêmio, que você acredita que foi mais ou menos o que vocês imaginaram, né? Mas eu queria saber se o que você desenhou para a partida, o time conseguiu executar. Obviamente, o Grêmio ia tentar minar isso. E também queria que você falasse da questão da tabela. Era um jogo que, além de toda a grandeza, vocês mantiveram a distância para um time que tenta entrar no G4, e vocês, obviamente, não iriam querer nem que eles entrassem, né? Queria que você dissesse se você chegou a comentar sobre isso com os jogadores, se nos confrontos contra os adversários que estiverem direto, se isso vai ser uma pauta da preparação. Na verdade, a gente está querendo ter uma forma de jogar, tanto fora quanto dentro de casa. E, logicamente, que dentro de casa fica muito mais nítido, né? Que pela pressão que a nossa torcida faz, pelo incentivo que ela dá, a gente quer tentar fazer o jogo um pouco mais com linha alta, pressionando um pouco mais. Hoje a gente ficou, até pelas mudanças que o Grêmio teve nos últimos jogos, uma certa dúvida de como eles iam jogar, né? Mas se concretizou a saída com três zagueiros. E a gente, em nenhum momento, teve a ideia de baixar a marcação, mas sabia que, quanto uma equipe com jogadores que o Grêmio tem, em algum momento a gente ia ter que abaixar um pouco a marcação, natural. Tudo que a gente pediu de encaixar 3-3 na saída de bola, de um bloco baixo marcar em 2, linha de 4, acabou acontecendo. Um pouquinho de desencaixe ali, em torno entre 15 e 20 minutos, no movimento que o Benítez vinha para dentro, a gente acabava deixando um jogador nas costas do André e do Yuri. A gente tinha que compensar com o Figueiredo por dentro. Quando o Figueiredo compensava bem, ok, mas quando a gente não conseguia essa compensação, o Grêmio fazia o giro para o lado esquerdo. Tinha tanto o Gabriel quanto o Nicolas ali, só contra o Gabriel Dias, mas corrigimos no intervalo, voltamos bem. Segundo tempo, as equipes acabaram se respeitando um pouquinho mais, mas o Vasco, em virtude dessas questões de cartões amarelos, e na medida que a gente percebia que a gente precisava de mais força, as substituições foram feitas, todas elas com intenção da gente colocar a equipe mais ainda com competição, né, ofensiva, sem perder a consistência defensiva. Criamos algumas oportunidades,
principalmente do final até para o tempo extra do jogo. Felizmente a bola não entrou. Tirar as lições, acho que faltou um pouquinho para a gente, foi um pouquinho de calma, um pouquinho de afobação. A gente ficou nítido ali, né? A nossa equipe é a equipe com a média de idade mais jovem da Série B, e isso acaba, em alguns momentos, se mostrando ali em algumas tomadas de decisões precipitadas, né? Mas, de qualquer forma, os meninos estão de parabéns, a equipe foi muito consistente, mais uma vez, e é dessa forma que a gente procura dar um passo de cada vez. Vamos tentar construir uma preparação positiva para o jogo contra o Náutico. Só para completar sobre a questão da tabela. Não, na verdade, a gente sabia que equipes que têm a pressão de ter que voltar, né, de qualquer maneira, né? Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Sport, enfim, tantas equipes fortes na competição. Talvez essas com um pouco mais de pressão para ter que subir, Bahia, né? A gente sabe que são jogos difíceis, né? Logicamente que você pontuar contra essas equipes pode ser alguma coisa positiva, mas lá na frente. Mas, como eu falei na coletiva de ontem, os 3 pontos contra o Brusque são os meus 3 pontos contra o Grêmio. Importante a gente estar ali, caminhar sempre próximo e dentro do G4, ou próximo do G4, para que a gente, na metade final da competição, o Vasco esteja com chances claras de subir. Zé Tébora, aqui do Grupo Globo. Queria aproveitar para fazer 2 perguntas também. A primeira, na saída do intervalo, há muita insatisfação com a arbitragem. Vem da arquibancada, você também vê isso dos jogadores assim, mas o Conceição é o único a falar lá com o trio de arbitragem, pelo menos pelo que eu notei ali. E aí, enquanto os jogadores do Grêmio estão saindo, os jogadores do Vasco se reúnem ali no gramado ainda e falam alguma coisa ali. Eu quero saber como é que você explica esse momento ali, sabe o que foi dito ali naquela reunião. E a outra pergunta é sobre o Palácio, que entra bem, mete bola na trave e termina o jogo chorando, parece que bastante desolado, assim. A que você atribui esse choro do Palácio no fim do jogo? Bom, primeiro que a gente, lá na apresentação, a gente sugestionou para o nosso grupo, ao final de cada primeiro tempo e ao final da partida, sairmos todos juntos, né? Então, isso já é uma praxe nossa, para mostrar a unidade da nossa equipe, mas não foi uma imposição, e eles acabam fazendo. O Anderson, como capitão, foi falar com o Flávio. Eu não digo que foi uma arbitragem ruim, inclusive eu falei com o Flávio no final. Eu acho até que a questão dos cartões, eu nem vou discutir, mas eu acho que a questão estava muito claro que o Grêmio queria dar uma picotada no jogo, né? Tirar a velocidade do jogo. Uma estratégia, desde que dentro da regra, que a gente não pode nem contestar que aconteça. A gente estava tentando pedir para eles para que a gente não focasse mais na arbitragem do que naquilo que a gente precisava fazer. Então, essa foi a conversa no nosso intervalo, nesse quesito, né? O mais importante foi, no nosso intervalo, tentar corrigir algumas coisas. Eu acho que eles entenderam, e depois que passou ali 10, 20 minutos do segundo tempo, que poucas oportunidades foram criadas dos dois lados, a gente, nas trocas, o Grêmio tomou a iniciativa das trocas, principalmente o Janderson, tentando dar mais velocidade, e também a entrada do Lucas Silva, que dá qualidade na saída de bola, giro, troca de setor. É um jogador que tem o passe longo, a visão profunda qualificada. A gente começou a fazer nossas trocas também para que a gente pudesse dar um pouquinho mais de gás. O jogo foi muito corrido, realmente uma briga de cachorro grande, como se costuma dizer. O Grêmio usou os seus jogadores mais experientes, certamente para poder enfrentar um adversário tão grande quanto é o Vasco, né? Kahneman, Jeromel, por muito tempo foi considerada a melhor dupla de zaga, ainda mais com Bruno Alves. Ou seja, é um jogo difícil. Eu fiquei feliz pela maneira como a gente confrontou a equipe do Grêmio, sem medo, com coragem, buscando o jogo o tempo todo, e muitas das vezes jogando no mano a mano lá atrás, porque a gente exigiu a subida da marcação, e é o que eu falo com eles todo dia, a intensidade relativa. O tempo que cada um tiver em campo tem que dar o seu máximo, assim como a gente pede no treinamento diário lá. Se o treino for de 20 minutos, é 20 minutos no pau. Se o treino for de 60 minutos, a mesma coisa. Se o treino for regenerativo, não confundir com o recreativo. Então, estão entendendo, porque sabem que é uma competição extremamente difícil. Felizmente, a gente queria a vitória, mas já que ela não veio, valorizar também o ponto, porque nos mantém ali no G4. Zé, Lucas Pedro. Perdão. Realmente é um pecado, né? Ele vem se dedicando bastante, é um jogador que, todos sabem,
é mais introvertido, né? A gente está tentando abraçá-lo para que ele possa render o máximo possível, não só como atleta, mas também como pessoa, dar conforto agora que a família dele chegou ao Rio, porque um jogador que está bem consigo mesmo certamente tem tudo para render mais. Mostrou a qualidade que tem no lance que acabou acertando a trave, um pouquinho antes fez um chute muito bom, o Breno, que foi em cima do Breno, tem para mim que se fosse um pouco para um lado ou um pouco para o outro, seria uma oportunidade muito clara de gol, e no lance, enfim, o Breno toca na bola, mérito também do bom goleiro que o Grêmio tem, mas um pecado realmente, ele merecia o gol, só falei para ele levantar a cabeça, porque outras oportunidades vão surgir, isso não foi dessa vez, talvez, quem sabe, o gol mais importante aí está para vir. Lógico que era o primeiro, ele gostaria de ter feito e dado a torcida, porque certamente daria vitória para a gente, e se a torcida já aplaudiu a gente ao final, mesmo com o empate, imagina se a gente tivesse feito o gol, né? Seria uma festa maior ainda. Aproveitar para parabenizar a torcida, que mais uma vez deu um show, aplaudiu a nossa equipe, o que prova que realmente a gente está fazendo de tudo para representá-la da melhor maneira possível. Zé, Lucas Pedrosa novamente. Queria tocar no assunto do centroavante. Hoje você deu uma oportunidade para o Getúlio. Ele entrou bem na última partida, deu assistência para o Nenê, mas hoje não foi tão bem. Talvez até pela questão também física do Raniel que você colocou o Getúlio. Mas tem 2 jogadores dentro do elenco do Vasco, principalmente o Figueiredo, que tem feito uma bela Série B. Ele também joga de centroavante, ele foi um garoto muito bem, você sabe disso, dentro da Copa São Paulo Futebol Júnior. E o próprio Zé Santos. Queria saber se você pensa em colocar o Figueiredo, testar o Figueiredo, dar uma oportunidade para ele como centroavante, e como que está essa situação do Zé Santos, que a torcida se pergunta muito por que ele não está sendo relacionado do banco. A gente conversou um pouquinho sobre isso na coletiva de ontem, né? O Getúlio, poxa, eu não acho nem que ele foi mal, ele realmente jogou contra 3 jogadores de altíssimo nível, um da seleção argentina por muito tempo, que é o Kahneman, Jeromel, que dispensa comentário, e o Bruno Alves, que vinha já muito bem no São Paulo e agora é um zagueiro de extremo nível, né? O Grêmio realmente tem uma fortaleza ali com os 3 zagueiros, é difícil jogar, né? Ainda mais porque eles fazem perseguições, vão até o meio de campo se precisar, intermediária adversária, e o Getúlio acabou tendo mais dificuldade por essa dificuldade de a gente enfrentar jogadores do nível que estão ali. Raniel, acho que todo mundo sabe como é que é a vida de centroavante, né? Às vezes passa por um momento mais abaixo, mas como eu falei ontem e repito, o sucesso do Vasco em 2022 na Série B vai provavelmente passar pelos pés do Raniel, porque é um jogador que eu tenho muita confiança nele, um jogador extremamente talentoso, entrou com muita vontade, querendo mostrar, e também, assim como os garotos, em alguns momentos acabou se precipitando, mas é porque quer muito. Ele sem dúvida nenhuma, um atleta que vive o Vasco intensamente, sabe de tudo que pode representar para a carreira dele um acesso lá em novembro para o Vasco. Então, continuar dando confiança. O Figueiredo, a princípio, a gente sabe que pode utilizar ele como atacante, né? No jogo passado acabou necessitando entrar e ele entrou, não tem nenhum problema de colocá-lo ali, mas a princípio eu vou manter ele ali pelo lado do campo. E o Zé Santos é um jogador que veio numa boa oportunidade de mercado, veio com um tempo de contrato longo, numa situação que a gente entendia que era importante, está ganhando espaço, está ganhando tempo de trabalho, está ganhando confiança naquilo que a gente pede para ser feito, né? É muito normal acontecer em outras equipes, principalmente fora do país. O jogador é contratado, é maturado, às vezes é maturado no time B, às vezes é maturado numa equipe parceira em outra divisão, ou então em outro país. E os questionamentos eles vão acontecer porque um jogador que fez um bom catarinense, eu concordo que as pessoas tenham o interesse de vê-lo jogar, mas certamente no momento certo ele vai jogar, extremamente dedicado, garoto humilde, que certamente, quando tiver a oportunidade, uma coisa eu posso dizer, fisicamente ele vai estar preparado, vai entregar muita doação e espero que quando ele tiver a oportunidade ele aproveite. Tudo bem, Zé? Boa noite. Parabéns pela vitória. David Sharp. Perdão, foi empate. Poderia ter sido vitória. Mas parabéns pela atuação, exatamente isso que eu te perguntar. No final do jogo, com o Roger, ele com o Grêmio já mais retrancado, tentando, né, com unhas e dentes, segurar aquele empate. Até eu perguntei para ele, ele falou, terminou com 35% de posse de bola. O Vasco se mostrou mais agressivo com a bola, né? Teve ali, não só no vigor físico, mas teve também, tecnicamente, a aproximação do Raniel com o próprio Peck, com o Palácios, que entraram muito bem, o Raniel e o Palácios. Eu queria te perguntar isso, se você não acha que dá para jogar assim desde o começo, porque, na minha avaliação, o time que terminou o jogo é melhor tecnicamente do que o time que começou. E aí, já projetando o duelo contra o Náutico, que é fora de casa, né? Então, são jogos e jogos, né? A gente começou com essa formação contra
contra o Brusque, né? Ao mesmo tempo que a gente ganhou algumas associações, a gente perde um pouquinho, talvez no combate ali na frente, né? A gente fala muito dos 4 zagueiros, a dupla de zaga, mas assim, a organização ofensiva do Vasco ela começa lá na frente. Com o Getúlio, ganha um pouquinho mais de pressão no homem da bola, porque é a característica dele, aí é o que falo, não é a mudança de esquema só de posicionamento, é a característica individual do jogador que dá outra característica para o jogo. Então, a gente sabia que precisava, a gente queria pressionar o Grêmio desde o início, na maioria das vezes conseguimos fazer com que eles não construíssem lá de trás, até porque se a bola chegasse muito redonda para Diego Souza, para o Gabriel, depois para o Janderson, eram jogadores que certamente iriam acelerar e ter muita dificuldade para a gente marcá-los. Então, essa foi a intenção. O Raniel, como você falou, tem esse jogo mais associativo, aproxima, sem dúvida, o Palácio também gosta desse tipo de jogo. Então, assim, vão ter partidas que a gente vai necessitar mais disso, outras, de repente, com outras características. O importante é que o elenco está sendo ainda em formação, mas o elenco está ganhando possibilidades, oportunidades. Hoje a gente entrou com o Vinicinhos, que é um jogador extremamente veloz, ansioso para mostrar tudo aquilo que ele mostrou na base, que a gente sabe que pode mostrar, talvez um pouco afobado em algumas tomadas de decisões, mas é mais um garoto que a gente coloca para jogar, que ganha um pouquinho de minuto, né? E certamente isso pode acontecer novamente. Se eu não me engano, a gente está sem Juan Quinteiro e Palácio no próximo jogo, terceiro cartão. Então, muito provavelmente, está estreando aí o Danilo Bosa, que é o zagueiro que está treinando muito bem também. E, certamente, mais um jogador que vai entrar. Com o Palácio, a gente vai... É uma opção que a gente perde, mas temos outros jogadores bem treinando. O Vitinho está voltando, o Bruno Nazário, o próprio Luiz Henrique, que pode jogar por dentro. Então, assim, é a Série B e a situação que um campeonato tão longo acaba exigindo da gente. Mas, como eu te falei, competimos bem, isso é importante para ser um ponto de partida sempre quando a gente fala em um campeonato tão difícil e contra adversários de tamanho respeito, como é a equipe do Grêmio. Sim. Não, mas o Náutico é um time que está lá atrás, mas se a gente parar bem e pensar, ano passado, com 10 rodadas, o Náutico era um dos líderes, com o Hélio dos Anjos, e boa parte daquela equipe ainda está lá, né? O Jean Carlos, Camutanga, Raniel, o volante, e, enfim, Hereda está lá, ganharam a vinda do Leandro Carvalho. Não tem jogo fácil, sem dúvida nenhuma, não tem jogo fácil, jogando no Aflitos é muito difícil, e a gente tem que se preparar bem. Esquecer agora que passou o Grêmio, né? Lamentamos a vitória não ter vindo, mas passou, a gente tem que se concentrar exatamente no próximo adversário. Obrigado. Boa noite. Boa noite.